Nessa aula, então, eu vou falar sobre os tipos introvertidos. E eu quero recapitular, então, que por mais que nós nascemos com as potencialidades, o ambiente ele pode ser facilitador ou não dessas potencialidades. Então, ao longo do nosso processo, pode ser que aquela sementinha que eu falei que tem potencial para ser alguma coisa, ela se enganou tanto como a aula que eu falei do self, ela foi indo para outra direção e essa outra direção acabou levando para um caminho até de sofrimento, que a pessoa desenvolve uma falsa, né? Aí a gente pode pensar numa falsa personalidade, porque ela acredita que ela é daquela forma porque o ambiente, desde muito pequeno, forçou a pessoa a ser daquela forma. E a gente pode pensar isso muito no caso da introversão e da extroversão, por quê? E eu acho que os introvertidos sofrem muito mais. A nossa sociedade, ela valoriza muito mais as pessoas que são extrovertidas, as pessoas que são mais expansivas, principalmente no mercado de trabalho. É uma valorização, né, acho que de todo o Ocidente, em relação às características do extrovertido e acaba, então, vendo o introvertido numa perspectiva um pouco mais negativa. Acho que isso tem mudado um pouco mais, mas, em geral, o introvertido, até mesmo quando a gente vai olhar nos tipos psicológicos do Jung, não tem tanta informação. Talvez por serem pessoas que dificilmente é, mostram o que eles sabem fazer, o que eles fazem, tem essa dificuldade de externalizar os conteúdos internos, que acabam então passando despercebido um pouco das características dos introvertidos. Então eu vou tentar trazer aqui para vocês, também numa perspectiva de alguém que é introvertida e que já passou por inúmeras dificuldades também no mundo, né, dos introvertidos. O introvertido, a gente está falando que é uma pessoa que tem a libido, a energia, então voltada para si, voltada para dentro. Ela não está direcionada ao mundo externo. Quer dizer que é uma pessoa que não se importa com o mundo externo? Não, ela se importa. Mas às vezes esse se importar, às vezes não aparece, né? Então, o introvertido voltado para si é como se aqui tudo é mais intenso e mais importante, lá nem sempre, lá fora, aquilo tem tanta. Não é que não tem tanta importância, mas não vai aparecer como tanta importância. É como se aquilo eu capto, mas eu vou sentir aqui. Diferente do extrovertido que eu estou sentindo aqui, mas eu vou jogar tudo lá fora, né? Então a gente está falando de algumas características. A gente não tá falando de ser mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Tem muitos introspectivos que teria inúmeras potencialidades, mas por se fechar muito em si mesmo, acaba não expressando isso. E quando a gente fala de extroversão e introversão, também não tem a ver com timidez. Eu posso ter um extrovertido tímido também. A gente está falando só de uma direção da libido, né? Para onde vai os interesses, né, dessa pessoa. Então, a gente costuma ver o introvertido como uma pessoa mais reservada, como uma pessoa mais fechada, como uma pessoa mais egocêntrica, como uma pessoa que está mais se importando com o que é importante para ele do que para os outros, mas em geral não é só assim, mas é como a gente costuma ver. É uma pessoa que às vezes não sabe se comunicar em público, mas também não é isso. Por quê? Porque a gente tem introvertidos que se socializa bem, mas o interesse dele não está ali, né? Eu vou numa festa, mas não tem interesse em tanto pelas pessoas. Pode até ser que eu curta a música, que eu curta a comida, mas não é a socialização que me direciona. Pode ser que seja uma pessoa que ela frequenta ambientes onde tem muita gente, mas aquilo exige dela um investimento de energia maior. Por quê? Porque a energia dela está toda aqui. É como se o introvertido ele economizasse também um pouco na energia. Tudo que é voltado para o externo acaba cansando um pouco mais. Eu percebo isso, por exemplo, quando eu venho gravar os vídeos. Eu tenho que direcionar a minha energia para fora. Então, isso me cansa muito mais do que quando eu estou no consultório fazendo meu trabalho de clínica, que não exige tanto essa extroversão, e sim é um trabalho mais introspectivo. Então, a gente vai percebendo aquilo que a gente tem mais facilidade, um pouco mais de dificuldade. E isso é bem importante para a gente se conhecer e também ver o que vale a pena eu investir a minha energia, né? Vamos começar falando também do introvertido pensamento. O introvertido pensamento também é do elemento ar, uma pessoa voltada mais para o mundo do intelecto, mas ao contrário do extrovertido, que antes eu tinha uma pessoa que ela é prática, aqui eu não tenho uma pessoa tão prática assim. É uma pessoa muito mais teórica.
enquanto o extrovertido ele cria baseado nos fatos que estão fora dele, né? Então ele cria toda uma teoria também, mas baseado no que está fora. O introvertido ele cria a partir das suas próprias ideias. Então é uma pessoa também que vai ser bem racional, é uma pessoa que o sentimento vai estar a nível extrovertido, só que inferior, e que também vai sofrer com as questões do sentimento. Mas é bem similar, né, o pensamento extrovertido e o pensamento introvertido, só que no introvertido a gente muitas vezes nem vê. É uma pessoa que vai para pesquisa e talvez não tanto para uma palestra e para dar aula, por quê? Porque às vezes a comunicação daquilo que está sendo dito fica difícil para quem está ouvindo, porque como ele é muito intelectual, muito teórico, acaba não trazendo tanta prática para o entendimento das outras pessoas que não têm o mesmo nível de raciocínio. E a gente não está falando de inteligência e não inteligência, a gente só está falando de uma predisposição que essa pessoa tem, não tem a ver com QI, né, ou falta de QI. O tipo sentimento introvertido, ele vai ter o pensamento extrovertido a nível inferior. Se a gente for fazer um paralelo com a extroversão, a extroversão, quando ela está voltada para fora, ela vai sempre se culpar um pouco mais porque ela está voltada com a libido lá fora, o que vem dela é meio negativo. No introvertido, às vezes a gente vai ter um funcionamento um pouquinho diferente. Eu estou voltado para mim e aquilo que vem de fora é negativo. Então é como se o ambiente é muito perigoso lá fora. O ambiente é ameaçador, né? Então é uma pessoa que está mais centrada aqui, o que vem de fora atinge mais, diferente do extrovertido. Então é bom a gente ter esse paralelo. O sentimento introvertido, ao contrário do extrovertido, que ele está aqui expressando tudo isso, o introvertido sentimento não, ele está fechado em si mesmo. É uma pessoa às vezes até mais enigmática, uma pessoa que se mostra seca, parece que não tem emoção nenhuma. Mas, na verdade, ele sente tanto quanto os outros, mas ele sente tanto e se ressente tanto que aquilo vai para uma profundidade, para o interior, que acaba não vindo para fora, né? Então acaba sendo uma pessoa que parece às vezes que não sente emoção, que é fria, porque aquilo está a nível introvertido. O pensamento aqui vai ter uma dificuldade de racionalizar, de trazer para o pensamento, de trazer para a consciência para aprofundar aquele sentimento, para aprofundar aquelas ideias, né, para não ficar em cima da mesma coisa, que é muito parecido com o extrovertido, só que aqui a gente vai ter uma expressão diferente disso. Em relação à sensação introvertida, a sensação introvertida, ela também é uma pessoa que se fecha em si mesma, é uma pessoa que não expressa emoção, mas que está ligada aos fatos, que é uma pessoa que se ela for para o escritório, ela vai cumprir aquilo, a tarefa que tem que fazer, a rotina que tem que fazer. Às vezes vai parecer um pouco mais lento, mais lerdo, um pouco mais calmo demais, né? Uma pessoa que demora às vezes em responder, porque o processamento aqui é um pouco mais lento e não tem a ver com o cognitivo, né? Que muitas vezes a gente avalia, né, cognitivamente ali uma pessoa que tem déficit, né, nas questões cognitivas, porque tem um processamento lento. Aqui não, aqui é um processamento lento, mas é em relação à própria personalidade, faz parte daquela pessoa ela demorar para responder. O tempo de resposta dela é um pouquinho maior, é um pouquinho mais lento. Então, vai ter essa diferença. O que vai ser inferior aqui na sensação? É a intuição. Então, é uma pessoa que vai negligenciar tudo quanto é tipo de situações que estejam envolvidas crenças, porque aquilo para ele não faz parte. Então, falar sobre questões mais místicas, religiosas, não vai, ele nem se interessa por isso, porque aquilo está a nível mais inferior. Não confia tanto na intuição também quando ela aparece. Então é sempre descartado, é sempre reprimido. E a gente tem também as pessoas que são mais intuitivas e são introvertidas. O Jung se dizia ser um tipo introvertido intuição. Eu tenho as minhas dúvidas, mas enfim, né? Ele se considerava então intuitivo introversão. As pessoas intuitivas, elas são umas pessoas que às vezes vivem um pouco mais no mundo da imaginação, os sonhadores, né? Eles idealizam bastante as questões do futuro, estão mais voltada para o futuro,
E o introvertido, ele tende a ter esse lado, então, que vai um pouquinho para as questões mais místicas, nem sempre vai para as questões mais místicas, mas vai naquilo que ele confia. Às vezes tem uma autoconfiança até exagerada, porque para ele, por ser introvertido, não importa se o outro vai gostar. O que importa é que ele fez e ele gostou e ele acredita que aquilo ali vai fazer alguma diferença. Não importa se o outro acha que não vai fazer diferença. Então tem essa questão também. Tem a questão de ter um faro mais aguçado em relação ao futuro, de sentir, de pressentir as coisas. Nem sempre, tá? A gente vai para um lado místico, às vezes sim, às vezes não, mas vem nessa, às vezes a gente vai ver isso numa certa autoconfiança em relação àquilo que vai acontecer. De sentir, de ser mais sensível ao inconsciente do outro, de perceber coisas em relação ao outro e a si também. É como se estivesse captando via inconsciente de várias regiões isso. E por ser mais fechado e por ter essa autoconfiança de que aquilo que ele pensa, de que ele relacionou é o que é, ter uma certeza de que aquilo é aquilo, às vezes pode parecer para as pessoas um tipo que é um pouco difícil de lidar. Lembra que aqui é o elemento fogo e às vezes o elemento fogo ele não tem uma resposta tão demorada como tem na sensação. Às vezes ele é rápido, às vezes a emoção ela vem de uma forma que aparece muito rápido, que pode parecer um pouco grosso, um pouco grosseiro, um pouco, enfim, né, intimidador. Mas isso a gente vai ter em vários tipos ali, tanto no extrovertido como no introvertido. Mas como a sensação aqui ela é a nível inferior, a gente também vai ter a mesma dificuldade, né? A gente precisa trazer um pouquinho mais de terra para que essa pessoa, então, ela se mantém. Não é nem que eles não chegam a realizar, algumas coisas até realizam, né? Algumas coisas realizam, mas não chegam a ficar muito tempo naquilo. Logo já está pensando em outras possibilidades, em outras ideias, e aquilo vai germinando para mais novas ideias, e nem todas as ideias ele consegue pôr em prática, porque a gente precisa de foco para que aquela ideia ela nasça, ela cresça, ela se desenvolva. E muitas vezes eu coloco foco em tantas coisas ao mesmo tempo que eu acabo se perdendo, né? Aquilo se perde, eu não concluo, né? Nada, eu começo uma coisa e não termino, começo outra e não termino, e assim vai, né? As inúmeras ideias. Por isso que, assim como o extrovertido é uma pessoa que semeia, mas nem sempre colhe. Então, falamos sobre os tipos introvertidos. Deixo também na apostila alguns exemplos, né? Eu aprofundo um pouco mais nesse tema. E espero vocês, então, na próxima aula.